Boa noite, pessoal, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da unidade Inconfidentes. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Tópico de Sistemas Embarcados. Conforme eu prometi para vocês, eu estou gravando essa aula aqui, porque quinta-feira não deu para a gente poder fazer a nossa gravação, nossa reunião ao vivo, tá? Mas eu deixo aí o conteúdo para vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução aos microcontroladores. E quando a gente fala em microcontrolador, o que é um microcontrolador? É um componente que contém um único dispositivo, onde tem todos os circuitos necessários para a gente poder fazer um sistema completo, digital completo programável. Só lembrando aqui que esse material está disponível no portal, tá? Sempre está lá no portal, vocês podem procurar. Bom, aí vamos falar um pouquinho sobre os componentes aqui do microcontrolador. A gente tem o conversor AD, uma memória RAM, uma memória para programa, uma memória de dados, um oscilador, tá? Eu escrevi errado aqui, mas é oscilador. Aí ele tem também temporizadores, uma comunicação serial, portas de input e output e CPU. Nós vamos falar sobre cada item desse aqui durante essa aula, tá? E qual que é a diferença do microcontrolador para o microprocessador, tá? O microcontrolador ele tem baixa capacidade de processamento. A frequência dele é feita em megahertz, custa de 7 a 30 reais e usa em aplicações mais restritas, ou seja, você vai usar o microcontrolador em outros tipos de equipamentos digitais. Já o microprocessador a gente usa é, num computador, né? Tem uma alta capacidade de processamento, a frequência de operação dele é gigahertz, custa lá em volta de 200 reais e é usado em aplicações mais genéricas, tá? Então, olha, você pode ver aqui, ó, que o microcontrolador dentro de um chip ele tem tudo isso aqui: CPU, RAM, ROM, uma porta de entrada e saída, um temporizador, uma porta serial e tudo mais. E aqui não. Todos esses componentes aqui estão na placa-mãe, separados, tá? Então essa é a principal diferença de um microcontrolador e um microprocessador. Aí tem aqui uns termos utilizados, né? Dados, qualquer informação é, utilizada, que a gente utiliza, a gente considera como informação digital. A entrada de dados é a interface usada para o microcontrolador, pode ser botão, pode ser teclado, pode ser sensor, tem N maneiras de fazer isso, tá? A saída de dados é depois que o microprocessador, o microcontrolador processou alguma coisa, ele vai mostrar alguma saída, tá? Então, é, aí tem aqui vários tipos de operações, tá? Aí tem a memória RAM, é onde as informações são processadas. Opa! Endereço de memória, a posição de informação está sendo guardada. A CPU é a unidade central de processamento, tá? Igual a CPU de computador mesmo, onde todas as decisões são baseadas no programa, são armazenadas na memória, né? Uma instrução é basicamente um comando, alguma coisa que ele vai fazer para executar uma ação ou não dos dados, tá? O programa é um conjunto de instruções ordenadas que vai descrever uma tarefa a ser realizada. O barramento é por onde as informações vão ser transmitidas e a largura do barramento é a quantidade, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do computador que tem barramento 32 ou 64 bits, significa que 64 bits transmite o dobro de informação do que um de 32. É mais ou menos isso, tá? Barramentos eles são condutores elétricos por onde a gente trafega os dados, né, da CPU. A gente tem barramento de controle, usado para habilitar, desabilitar, controlar os fluxos de informações. Aí a gente vai ver o conceito de semáforo também, tá? Flags. Barramento de dados, ele transita os dados e instruções a serem executadas. Barramento de endereço, usado para indicar onde os dados e instruções devem ser enviados ou retirados, tá? Aqui tem um exemplo, tá? A gente tem aqui um barramento, onde tem a CPU, tem a memória principal, e a gente tem os vários barramentos aqui, onde vão ser feitas as comunicações de um para o outro, tá bom? Bom, onde que a gente usa
Os microcontroladores a gente usa em aparelhos de indústrias, nos micro-ondas, nos automóveis, né? Se você tem microcontrolador para dar seta, microcontrolador para controlar o nível de gasolina no carro, a gente tem sensor, por exemplo. A gente tem controles de ambiente, por exemplo. A gente tem o Air Quality Sensor aqui, ó, que vai medir a qualidade do ar. A gente tem aqui um sensor de airbag, né? Quando o carro bater, ele vai ativar. A gente tem instrumentação, tem robótica, tem várias outras coisas que a gente pode usar. Coletar dados, por exemplo, umidade, temperatura. Então a gente usa em microcomputador praticamente todos os dispositivos que a gente tem aí eletrônicos, tá? Aqui, ó, a gente está vendo uma figura onde a gente pode ter vários tipos de microcontroladores, ó. Tem um alarme, tem um portão aqui, tem uma câmera e assim por diante, tá? Bom, aí a gente tem duas arquiteturas que a gente conhece que são as mais famosas, que é a de von Neumann e de Harvard, tá? Vamos falar primeiro das características de Harvard. Ela é mais recente que a de von Neumann. Ela surgiu pela necessidade de pôr o microcontrolador para trabalhar mais rápido. Acessa a memória de dados separadamente na memória do programa. Quando uma instrução está sendo executada, a próxima está sendo lida, ou seja, ele tem uma simetria, na verdade, simultaneidade de processos, tá? De instruções. Número reduzido de instruções RISC, depois eu posso passar para vocês, que é a diferença de RISC e CISC, tá? E isso aqui o que deixa a instrução mais rápida, ser executado mais rápido. Utilizar DSP. DSP são dispositivos que transformam, que lêem instruções para áudio e vídeo, tá? Bom, aí aqui tem um esboço, né? Tem a memória do programa, tem o CPU. As instruções de dados são armazenadas em memórias diferentes, tá? Então, a gente tem memória de programa e memória de dados. Já a arquitetura de von Neumann reúne os seguintes componentes: uma memória, uma ALU. Isso aqui basicamente é a arquitetura do computador, tá, gente? É uma unidade lógica aritmética e uma unidade de controle, né? Cuja função é mesmo da tabela do controle de máquinas de Turing, universal. Buscar um programa de memória, instrução por instrução, executar sobre os dados do sistema. Então, basicamente, é isso que tem no computador hoje. A gente tem a memória principal. Isso aqui, gente, uma CPU, aquela unidade onde tem o processador e tudo mais, ela tem todos esses tipos de controle aqui, ó. A LUCA, unidade lógica aritmética, a gente tem a unidade de controle, tem os registros, tem os contadores aqui que vão contar quantos processos estão sendo executados, tem a memória principal e o sistema de entrada e de saída de dados, tá? Aqui tem um diagrama em bloco de microcontrolador, onde tem os endereços e dados, depois vocês dar uma olhada bonitinho. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, então, mas esse aqui é um microcontrolador muito, pelo que eu vejo, é um microcontrolador muito utilizado, né, que é um microcontrolador família de 8 bits e núcleo de 14 bits fabricado pela empresa Microchip Technology, né? Então, olha, a gente pode configurar 33 portas. Opa, tem 15 interrupções, a gente vai falar sobre as interrupções nessa aula ainda. Tem a memória de programa de 8K Word, memória E2 PROM e assim por diante, tá? Depois vocês dão uma olhada aí, tem muitas coisas aí, e como eu não sou dessa área de eletrônica, então para nós assim também nem é tão importante saber isso não. Vamos lá, agora a gente precisa saber o que são os componentes de cada microcontrolador, tá? Primeiro que a gente vai falar sobre o registrador. O registrador é um circuito eletrônico que ele armazena o estado de um byte, na qual será realizada a leitura e escrita nesse registrador. Então, ele é usado para poder escrever as coisas na memória e fazer a comunicação com a CPU, que é a unidade de processamento, tá? Aí a gente tem um registrador especial, que tem uma função de registro, né? São circuitos eletrônicos que controlam blocos menores, tá? Como responsável pelo funcionamento do microcontrolador AD, TRIZ-A e TRIZ-B, tá? Beleza. Então a gente tem aqui as portas de entrada e saída, a conexão física entre o CPU do mundo exterior, que no caso seriam onde o usuário vai poder comunicar com esse dispositivo, tá? Então ele pode ser acessado pela leitura escrita de um valor desses pinos. O valor 0 é 0 volts, o valor 1 é 5 volts, tá? Vocês lembram lá na aula que a gente fez do Arduino, que a entradinha lá era 5 volts?
Pois é para poder fazer esse tipo de comunicação aí, tá? Bom, a memória é o circuito eletrônico para poder armazenar os dados, onde cada endereço de memória corresponde a uma posição, né? Pode ser lido ou escrito dados nas posições. Então a gente fez aqui uma analogia com um armarinho, né? Onde dentro dessas gavetas são armazenadas várias coisas. Então a gente tem endereços, tem dados entrando e tem instruções de ler ou escrever, tá? Opa! É, uma interrupção uma instrução que vai mandar interromper alguma instrução que está em execução, tá? Então a gente tem uma parte do microcontrolador que ele faz o gerenciamento de interrupção. Então o gerenciador faz a CPU executar uma subrotina de interrupção e retorna ao programa principal. Então, por exemplo, botão de emergência, conversão ou uma AD completa, tá? Falar um pouquinho sobre a CPU. Então, gente, esse conceito de CPU aqui é o mesmo conceito da CPU para o computador, tá? Só que nesse caso, ele é uma parte que vai monitorar e controlar todos os processos dentro do microcontrolador. E ele tem uma ULA, que é a unidade lógica aritmética, ou ALU, tá? Só porque ALU é em inglês. É responsável pelas operações lógicas e aritméticas, obviamente. A gente tem os decodificadores de instruções, reconhece instruções de programa e faz funcionar os outros circuitos. E um acumulador, que é um registrador SFR, que é isso aqui, ó, Special Function Registers, registrador de função especial, né? Pela operação da ULA, que armazena todos os dados que são usados para executar uma operação além dos resultados. Aqui tem um exemplo de como é que funciona uma CPU, tá? Bom, a gente tem o oscilador, que é utilizado um cristalzinho de quartzo para ter uma oscilação estabilizada. Os pulsos gerados pelo oscilador possibilitam a operação síncrona de todos os circuitos do microcontrolador. Então, assim, faz ele ter um desempenho melhor, né? As instruções não são executadas pela frequência do oscilador, mas algumas vezes mais lento, já que as instruções são executadas em vários passos, tá? Aqui está o oscilador. Bom, e aí a gente tem, por fim, os temporizadores e contadores. Para medir o tempo entre os eventos, a gente conta os impulsos enviados pelo oscilador. Então, meio que o oscilador vai conversar com esse temporizador aqui para contar quantos processos estão sendo executados. Isso é importante, às vezes, quando a gente quer saber se um dispositivo está conseguindo executar com mais rapidez ou com mais lentidão, tá? Mesmo por questões de desempenho. Então, por hoje é só. Quinta-feira, agora, a gente vai ter uma aula normal, então eu vou começar a passar uns exercícios, tá? Porque a gente já está na nossa terceira aula. E é isso, espero que vocês estejam lá quinta-feira à noite, tá? Assim, depois da aula acho que é da professora de inglês ou do Ronei, alguma coisa assim. Eu não lembro direito não, mas aí nós estamos aí, tá? E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Tchau, tchau, pessoal. Pera aí, agora eu esqueci qual